Eu estava grávida de 8 meses quando acordei e notei que meu marido não estava em casa. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Eu liguei para ele e ouvi o toque vindo do banheiro. O telefone estava desbloqueado e na tela havia um áudio recém-enviado para minha irmã. Eu estava nervosa para contar, mas quando o bebê nascer, vamos embora juntos, tudo bem? Minha cabeça começou a girar. Me sentei no chão do banheiro e continuei revisando a conversa. Havia mais mensagens, muitas mais. Minha irmã Isabel e Alejandro estavam planejando isso há meses. Já separei o dinheiro que Carolina tem economizado para o bebê, dizia uma das mensagens de Alejandro. Ela nem sequer verifica as contas. Confia tanto em mim que é ridículo. Isabel respondia com emojis de riso. Minha irmã sempre foi assim, muito confiável. Lembra quando você disse a ela que precisava trabalhar até tarde e na verdade estávamos no meu apartamento? Ela nunca questionou. Continuei lendo. Eles tinham tudo planejado. Assim que o bebê nascesse, desapareceriam juntos. Alejandro já tinha transferido dinheiro para uma conta secreta, praticamente todas as minhas economias dos últimos anos. Carolina pensa que estamos economizando para comprar uma casa maior quando o bebê nascer, escreveu Alejandro. Ela não tem ideia de que esse dinheiro é para nossa nova vida juntos. Eu ouvi o carro de Alejandro estacionando lá fora e rapidamente tirei fotos de todas as conversas, deixando o telefone exatamente onde o havia encontrado. Lavei o rosto e voltei para a cozinha. Bom dia, amor, disse Alejandro ao entrar. Por que não me acordou? Você parecia tão cansado, respondi, mantendo a voz normal. Quer café? Enquanto o observava tomar café da manhã, minha mente trabalhava a mil. Alejandro e Isabel achavam que eu era uma idiota que nunca desconfiaria de nada. Sempre me viram assim, a esposa ingênua, a irmã boazinha demais. Isabel ligou cedo. Mentira, enquanto eu servia mais café. Quer vir jantar esse fim de semana? Alejandro quase se engasgou. Não sei se vou poder, tenho muito trabalho acumulado. Mas é sua cunhada favorita, insisti, notando como ele evitava meu olhar. Além disso, quero que a gente converse sobre o chá de bebê. O médico disse que o bebê pode nascer antes do esperado. Quanto antes? A voz dele soou tensa. Talvez 2 ou 3 semanas, respondi. Deveríamos ter tudo pronto, não acha? Assim que ele terminou o café da manhã, Alejandro saiu rapidamente dizendo que estava atrasado para o trabalho. Eu ouvi digitando no celular enquanto caminhava até o carro. Sabia que estava avisando Isabel. Esperei ele ir embora e peguei meu laptop. Eu precisava verificar nossas contas bancárias, documentos, tudo. Eles achavam que eu era muito burra para investigar, e esse seria o maior erro deles. Minha irmã e meu marido queriam brincar comigo? Ok, mas não seria o jogo que eles esperavam. Eu não precisava de gritos nem escândalos. Eu tinha algo melhor em mente. Usaria a própria ganância e arrogância deles contra eles mesmos. E quando tudo terminasse, eles iriam desejar nunca ter subestimado a tonta Carolina. Eu não consegui dormir naquela noite. As palavras das mensagens continuavam girando na minha cabeça. Alejandro dormia tranquilamente ao meu lado, sem saber que eu havia descoberto tudo. Na manhã seguinte, liguei para Isabel. Preciso da sua ajuda, irmã. Quero surpreender Alejandro com algo especial antes do bebê nascer. Claro, respondeu ela, tentando soar normal. O que você precisa? Encontrei uns documentos na mesa. Dele, acho que ele está planejando comprar uma casa para nós, mas não entendo muito dessas coisas. Podemos nos encontrar? Houve um breve silêncio. Documentos? Que tipo de documentos? Vem aqui em casa e eu te mostro. Alejandro está no trabalho. Isabel chegou em menos de 1 hora. Eu pude ver o nervosismo dela enquanto olhava os papéis que eu mostrei. Eram documentos bancários que evidenciavam as transferências que Alejandro vinha fazendo. Não entendo esses números. Menti. Você que trabalha no banco, pode me explicar? Não é nada importante, disse ela rapidamente. Só coisas do trabalho do Alejandro. Sério? Porque eu vi que ele transferiu quase todas as nossas economias para outra conta. Deve ser para a casa nova, certo? Isabel ficou pálida. Carolina, você não deveria estar mexendo nas coisas do seu marido. Se ele não te disse nada, deve ter suas razões. Você está certa, sorri. Confio completamente, ele e você, irmãzinha, nunca me fariam mal, né? Vi o remorso nos olhos deles por 1 segundo, mas desapareceu rapidamente. Claro que não, tonta. Somos família. Naquela mesma tarde, depois que Isabel foi embora, recebi uma ligação de Alejandro. Meu amor, você mostrou alguns papéis para a Isabel? Sim, encontrei uns documentos no seu escritório.
Queria entender melhor nossas finanças antes de o bebê nascer. Fiz errado? Não. Mas eu preferiria que você me consultasse sobre essas coisas primeiro. É que eu queria te dar uma surpresa. Achei que você estivesse economizando para comprarmos uma casa maior. Silêncio. Sim, algo assim. Mas são planos a longo prazo. Depois que o bebê nascer, Sim, mais ou menos. Depois de desligar, revisei meu telefone. Como eu esperava, Isabel e Alejandro estavam trocando mensagens freneticamente. Ela está suspeitando de algo, escreveu Isabel. Temos que adiantar o plano. Não podemos mais esperar, respondeu Alejandro. Ainda não terminei de transferir. Todo o dinheiro. Se agirmos agora, perderemos a metade. A ganância deles era exatamente o que eu precisava. Durante a semana seguinte, fui deixando pistas sutis de que eu suspeitava de algo. Eu os via entrando em pânico, mas o desejo de pegar todo o dinheiro possível os mantinha esperando. Isabel começou a vir mais frequentemente em casa, dizendo que queria me ajudar com os preparativos do bebê. Eu a ouvia falando ao telefone no banheiro com Alejandro, planejando o que fariam com o dinheiro. Quando eles forem embora, a gente pode comprar aquela casa na praia que você sempre quis, dizia ela, e o carro novo. Carolina nunca me deixou. Comprar um esportivo dizia que era um gasto desnecessário. Cada vez que os ouvia, me custava mais manter a calma. Mas eu sabia que precisava continuar agindo como a irmã e esposa tonta que eles pensavam que eu era. A arrogância deles estava cegando-os. Um dia, decidi pressionar um pouco mais. Deixei acidentalmente uma pesquisa aberta no meu computador sobre signos de infidelidade e o que fazer se seu marido te trai. Funcionou exatamente como eu esperava. Ela está pesquisando sobre infidelidade, escreveu Alejandro para Isabel. Temos que ser mais cuidadosos. Você acha que ela sabe de alguma coisa? Não, ela é muito ingênua, mas está grávida e hormonal. Está ficando paranoica. Decidiram ser mais discretos, o que era perfeito para o meu plano. Quanto menos se comunicassem entre eles, mais fácil. Seria manipulá-los. Uma noite, enquanto jantávamos, mencionei casualmente. Isabel me contou que a ofereceram um trabalho em outra cidade. Alejandro quase se engasgou com a comida. Ah, sim? Ela não me contou nada. Sim, é uma ótima oportunidade. Mas ela disse que não poderia aceitar porque tem compromissos aqui. Eu o olhei diretamente. E você? O que acha? Não sei. É decisão dela, respondeu. Claro que é decisão dela. Mas me preocupa que ela esteja recusando oportunidades para ficar perto da família. Afinal, quando o bebê nascer, ela não vai poder nos ver tanto quanto antes. Vi o pânico nos olhos dele. Sabia que, naquele momento, ele estava pensando em como isso afetaria os planos deles de fuga. Naquela noite, enquanto fingia dormir, ouvi-o sussurrando ao telefone com Isabel no banheiro. Estavam assustados, mas ainda assim seguiam com o plano. A ganância deles era mais forte que o medo de serem descobertos. Perfeito, porque eu também tinha planos e a ganância deles fazia parte deles. Cada dia que passava, cavavam sua própria cova mais fundo e nem sabiam disso. O momento para a próxima fase do meu plano estava chegando. Muito em breve, eles aprenderiam que subestimarem-me havia sido o pior erro de suas vidas. Tudo mudou, uma semana antes da data prevista para o parto. Acordei com fortes contrações. Alejandro estava em uma reunião de trabalho que, na verdade, era um encontro com Isabel para finalizar os detalhes da fuga deles. Liguei primeiro para Isabel. O bebê está quase nascendo, eu disse entre gemidos de dor. Não consigo localizar Alejandro. Eu o procuro, respondeu ela nervosa. Vou para o hospital. Minutos depois, Alejandro me ligou, fingindo que estava vindo da oficina. Ouvi os dois discutindo em sussurros enquanto me levavam para a sala de parto. O plano deles estava em perigo. O bebê estava chegando antes do previsto. Antes que pudessem terminar de transferir todo o dinheiro, ele disse: "Preciso que você fique com ela", sussurrou Alejandro para Isabel no corredor, quando achavam que eu não podia ouvi-los. Vou ao banco resolver o último detalhe. Agora ela está em trabalho de parto. É nossa última oportunidade. Depois do nascimento, vai ser impossível acessar as contas sem que ela suspeite. Isabel entrou no meu quarto enquanto Alejandro saía correndo. Ela me viu conectada aos monitores, suando pelas contrações. Carolina, Alejandro foi buscar uns documentos importantes para o hospital. Ele volta logo. Obrigada por estar. Aqui, irmãzinha, respondi apertando sua mão durante uma contração. Não sei o que faria sem você. Vi a culpa no rosto dela, mas também a determinação. Ela não ia desistir. O plano significava dinheiro demais para ser abandonado por remorsos. As horas seguintes foram intensas. Entre contrações, eu monitorava discretamente meu telefone.
Havia instalado um aplicativo que me permitia rastrear os movimentos bancários de Alejandro. Vi ele tentando transferir grandes quantias, mas algo não estava funcionando. "O que está acontecendo?", escreveu Isabel. "Por que está demorando tanto? O sistema do banco está bloqueado. Algo está errado com as contas. Resolve isso, o bebê vai nascer a qualquer momento." Claro que o sistema estava bloqueado. Eu havia me certificado disso semanas antes, modificando alguns documentos e configurações. Cada tentativa falha de Alejandro para transferir o dinheiro estava sendo registrada, criando um rastro perfeito das intenções deles. Isabel continuava ao meu lado, fingindo ser a irmã preocupada, enquanto trocava mensagens frenéticas com Alejandro. A enfermeira entrou para revisar meu progresso. "Já quase", anunciou. "Onde está o pai?" "Está a caminho", respondeu Isabel rapidamente. Uma emergência? O que pode ser mais importante que o nascimento do filho dele? Vi Isabel se corar, incapaz de responder. Nesse momento, outra contração me atingiu com força. Desta vez, era real. O bebê estava chegando. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividades. Alejandro chegou justo quando me levavam para o centro cirúrgico, suado e claramente alterado pelo fracasso no banco. "Está tudo bem?", perguntei inocentemente entre respirações. Sim, tudo bem", respondeu ele distraído, trocando olhares nervosos com Isabel. O parto foi rápido. Em menos de 1 hora, os choros do meu bebê preencheram a sala. Era um menino lindo e saudável. Enquanto o segurava nos braços, vi Alejandro e Isabel sussurrando em um canto, claramente preocupados com os planos frustrados deles. "Não quer segurar seu filho?", perguntei a Alejandro. Ele se aproximou, desconfortável, como se o bebê fosse um objeto estranho. O segurou brevemente, antes de passá-lo a Isabel, que o tomou com uma mistura de culpa e fascinação. "Ele é idêntico a você, Carolina", disse ela, a voz tremendo um pouco. "Você acha? Eu vejo muito de Alejandro nele. Os vi se tensionarem." Sabia que naquele momento estavam recalculando seus planos. Com o sistema bancário bloqueado e o bebê nascido antes do esperado, tudo havia se complicado para eles. Nos dias seguintes no hospital, Alejandro e Isabel se revezavam para me cuidar. Mas, na realidade, estavam desesperados tentando resolver o problema das transferências de dinheiro. "Não entendo o que está acontecendo", ouvi Alejandro sussurrar para Isabel. "É como se alguém tivesse bloqueado as contas de propósito." "Você acha que Carolina?" "Impossível. Ela não sabe nada de bancos nem de finanças." Sorri por dentro. A arrogância deles continuava sendo a maior fraqueza deles. Nunca considerariam que a tonta da Carolina poderia ser mais inteligente do que eles. No dia da alta, tudo estava pronto para a próxima fase do meu plano. Alejandro dirigia nervoso, enquanto Isabel nos seguia com o carro. Eles haviam decidido adiar a fuga até resolver o problema do dinheiro, mas eu tinha outros planos. Quando chegamos em casa, encontramos minha mãe nos esperando. Eu a tinha chamado no dia anterior, preparando o terreno. "Meu neto lindo!", exclamou ao nos ver. "Isabel, pode me ajudar a preparar o quarto do bebê?" Enquanto Isabel subia com minha mãe, eu peguei a mão de Alejandro. "Amor, tem algo que quero te mostrar no escritório." Vi ele se tensionar, mas me seguiu. Sobre a mesa havia uma pasta com documentos. "O que é isso?", perguntou ele, a voz traindo o nervosismo. "Ah, só uns papéis que encontrei enquanto organizava as coisas para o bebê. Transferências bancárias, mensagens, fotos." É incrível o que uma esposa tonta pode descobrir. Ela ficou pálida quando viu os documentos. Eram cópias de todas as suas conversas com Isabel, registros das transferências falhas, até fotos dos encontros secretos deles. "Carolina, Não se preocupe em explicar", interrompi tranquilamente. "Há mais cópias de tudo isso em lugares seguros. E antes que você pense em fugir com minha irmã e meu dinheiro, deveria saber que as contas continuarão bloqueadas para sempre." Nesse momento, Isabel entrou no escritório e se congelou ao ver os documentos espalhados sobre a mesa. "O que está acontecendo?", perguntou, embora seu rosto já mostrasse que ela sabia. "O que está acontecendo é que o seu plano perfeito não era tão perfeito assim", respondi, acariciando suavemente meu bebê. "Vocês realmente acreditaram que eu não perceberia? Que eu seria tão estúpida?" "Podemos explicar", começou Isabel, mas eu a parei com um olhar. "Não há nada para explicar. Cada movimento, cada mentira, cada traição, tudo está documentado agora." Expliquei detalhadamente o que aconteceria a partir daquele momento. Não era uma negociação, era um ultimato. Vi os rostos deles, que antes estavam em choque, passarem para o medo enquanto percebiam que estavam completamente encurralados. Minha mãe desceu as escadas perguntando se tudo estava bem. "Perfeitamente", respondi. "Isabel já estava indo embora, não é, irmãzinha?"
Isabel saiu rapidamente, com lágrimas de frustração nos olhos. Alejandro ficou paralisado, ainda segurando os documentos que provavam sua traição. Carolina, minha mãe nos olhou confusa. O que está acontecendo? Nada, mãe. Só estamos ajustando alguns detalhes sobre o futuro. Você poderia cuidar do bebê um momento? Alejandro e eu precisamos conversar em privado. Enquanto minha mãe subia com o bebê, eu me sentei calmamente à frente de Alejandro. Era hora de estabelecer as novas regras do jogo, e desta vez eu tinha todas as cartas ganhadoras. Estas são as novas regras, disse quando minha mãe levou o bebê. Você e eu vamos manter as aparências por enquanto. Nada demais. Encontros com Isabel. Nada de mais tentativas de roubar o meu dinheiro. Você não pode me controlar, respondeu tentando soar desafiador, embora sua voz tremesse. Não tente fazer nenhuma transferência. Qualquer transferência. Vi ele pegar o celular e abrir o aplicativo bancário. Como eu esperava, nada funcionava. O que você fez? Digamos que eu aprendi muito sobre finanças ultimamente. Todas as contas estão bloqueadas e configuradas para exigir minha autorização para qualquer movimento. Se você tentar algo, todo o dinheiro será transferido automaticamente para uma conta que só eu controlo. Isso é ilegal. Ilegal? Como planeja roubar as economias da sua esposa grávida para fugir com a irmã dela? Ele se deixou cair no sofá, derrotado. Nesse momento, meu telefone tocou. Era Isabel. Carolina, por favor, podemos conversar sobre isso? Claro que podemos. No jantar de domingo, como sempre, você vai vir, vai agir normalmente e não vai dizer uma palavra sobre isso para ninguém. E se eu me recusar? Então toda a família, incluindo seus chefes do banco, receberão cópias das suas conversas com meu marido. Como acha que eles vão reagir quando souberem que você planejava roubar as economias da sua irmã grávida? Ouvi ela chorar do outro lado da linha. Eu te odeio. Não, Isabel, você se odeia. Eu só estou te mostrando. Os dias seguintes foram uma estranha dança de aparências. Alejandro ia e voltava de baixo, agindo como um marido preocupado com o bebê recém-nascido. Isabel vinha nos visitar, fingindo ser a tia amorosa, mas eu via o medo nos olhos deles sempre que me olhavam. Uma tarde, enquanto eu alimentava o bebê, Alejandro tentou me convencer. Carolina, isso não pode continuar assim. O que você realmente quer? O que eu quero? Eu quero que você sinta o que eu senti. A traição, a impotência, a humilhação. Cada dia que você passar tentando ser o esposo perfeito, você vai se lembrar de que está preso, que a mulher tonta que você pensou em abandonar tem todo o controle. Por quanto tempo? Tempo suficiente. Isabel também tentou me manipular usando a nossa conexão familiar. Somos irmãs, Carolina. O sangue é mais forte que tudo. O sangue? Como quando você planejava me abandonar depois de roubar as minhas economias. Como quando você ria de mim nas mensagens com meu marido. Estava confusa. Alejandro me convenceu. Não me insultes, Isabel. Eu vi as mensagens. Você o convenceu. Você sempre teve inveja da minha vida, do meu casamento, mas em vez de construir algo próprio, decidiu me roubar o que é meu. Havia encolher diante das minhas palavras. Pela primeira vez, ela estava vendo sua irmã mais velha como realmente era. Não uma tonta manipulável, mas uma mulher forte que esteve brincando com eles o tempo todo. No domingo, com a família, na janta, minha mãe havia convidado toda a família para conhecer o bebê. Alejandro e Isabel estavam tensos, mas mantinham suas posturas perfeitamente. Como está tudo com o bebê? Perguntou minha tia durante o jantar. Maravilhoso, respondi, sorrindo. Alejandro é um pai excelente e Isabel nos ajuda tanto. É uma bênção ter uma família tão unida, não é? Vi minha irmã quase se engasgar com a bebida. Alejandro apertava o garfo com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Durante a sobremesa, Isabel tentou sair discretamente para fazer uma ligação. Eu a segui. Não aguento mais isso. Ouvi ela sussurrar para Alejandro pelo telefone. Carolina está brincando com a gente, temos que aguentar, respondeu ele. Ela está controlando todo o dinheiro. Se fizermos algo suspeito, vamos perder tudo. E se formos embora sem o dinheiro, com o que vamos viver? Você? Tem ideia de quanto há nessas contas? Sorri ao ouvir isso. A avareza deles os mantinha presos, mais efetivamente do que qualquer ameaça que eu pudesse fazer. Na semana seguinte, Isabel cometeu seu primeiro erro. Ela tentou convencer minha mãe de que eu estava agindo de forma estranha desde o parto, que estava diferente. Controladora, quase obsessiva com o dinheiro e as contas. E isso te preocupa? Perguntei, entrando no quarto. Te preocupa que eu esteja prestando atenção nas minhas finanças?
Eu só acho que a maternidade está te afetando. Como te afetou, mãe? Disse Isabel, tentando parecer preocupada. Minha mãe nos olhou, confusa. Do que vocês estão falando? Nada, mãe, respondi tranquilamente. Isabel só está projetando seus próprios problemas em mim. A propósito, sabia que ela recusou um excelente trabalho em outro banco? Um que pagava muito mais do que o cargo dela aqui? Isabel me olhou com pânico. Sabia que estava começando a expor sua vida pouco a pouco. Por que você recusou esse trabalho? Perguntou minha mãe. Eu tenho compromissos aqui. Que... compromissos? Insisti. Não será que alguém te convenceu a ficar? Vi Isabel empalidecer. Cada palavra minha era um lembrete de que eu podia destruir a vida dela a qualquer momento. Enquanto isso, Alejandro se afundava cada vez mais na própria armadilha. No trabalho, seu desempenho começou a cair. Estava distraído, nervoso, cometendo erros. Problemas no trabalho, amor? Perguntei uma noite, enquanto jantávamos. Nada importante. Tem certeza? Porque recebi uma ligação muito interessante do seu chefe hoje. Ele se congelou. O que ele te disse? Ele só queria confirmar algumas transferências estranhas que você tentou fazer no dia em que o bebê nasceu. Mas expliquei como se fosse algo trivial. Deve ter sido um erro, né? Afinal, meu marido nunca tentaria fazer algo desonesto, certo? As mãos dele tremiam enquanto ele largava os talheres. Carolina, por favor, o quê? Que eu te deixe ir? Que eu te perdoe? Que eu te permita fugir com minha irmã e com o meu dinheiro? Isso é uma tortura. Não, querido, isso é justiça. Os dias viraram semanas. Isabel e Alejandro continuavam tentando encontrar formas de acessar o dinheiro, mas cada tentativa só os afundava mais fundo na minha armadilha. Seus nervos começaram a afetar o julgamento deles. Uma tarde, Isabel apareceu em casa sem avisar. Estava claramente alterada. Já basta! Não aguento mais isso. Todo mundo no banco está suspeitando de algo. Meu chefe está fazendo perguntas sobre transferências irregulares. Que terrível! Respondi, balançando o bebê no colo. Te preocupa que descubram algo? Você sabe que podem me demitir. Como você ia me abandonar? A diferença é que eu não estou fazendo nada ilegal. Eu só estou protegendo o que é meu. A vi desabar no sofá, lágrimas de frustração escorrendo pelas suas bochechas. O que você quer de nós? Eu quero que vocês sintam o que eu senti, a traição, a impotência, o medo, cada dia que passar. Vocês vão lembrar que o plano perfeito de vocês se transformou na própria prisão. E o bebê? Você vai usar o seu filho como parte da sua vingança? Meu filho. O mesmo que vocês planejavam afastar de mim? Não, Isabel. O meu bebê. Terá uma mãe forte que o proteja de pessoas como você e Alejandro. Naquela noite, depois que Isabel foi embora, Alejandro tentou um último ato de desafio. Posso te denunciar pelo que está fazendo? Denunciar-me por proteger minhas economias de um marido infiel e uma irmã traidora? Vá em frente, explique para a polícia como vocês planejavam me roubar e me abandonar com um recém-nascido. Eu o vi deflacionando como um balão furado. Toda a sua arrogância, todo o seu controle haviam desaparecido. Carolina, por favor, isso está nos destruindo. Não, Alejandro, vocês se destruíram sozinhos. Eu só estou me certificando de que paguem o preço justo pela sua traição. O bebê começou a chorar naquele momento. Enquanto eu ia atendê-lo, deixei Alejandro sozinho com seus pensamentos, sabendo que cada minuto de silêncio era uma tortura para ele. A armadilha que eu havia preparado funcionava perfeitamente. Sem poder acessar o dinheiro, sem poder fugir, sem consequências, Alejandro e Isabel estavam presos em um limbo criado por eles mesmos, e eu, a esposa tonta que eles pensavam que poderiam abandonar, controlava cada aspecto da miséria deles. Mas isso era só o começo. A verdadeira vingança mal tinha começado. Um mês depois do nascimento do bebê, voltei ao trabalho, enquanto Alejandro se afundava cada vez mais em sua miséria. Eu estava planejando meu próximo movimento. Tem certeza de que vai voltar? Tão cedo? Perguntou minha mãe, quando ela se ofereceu para cuidar do bebê. Tenho grandes planos no trabalho. Todos perceberam a mudança em mim. Eu não era mais a funcionária tímida que se contentava com pouco. Comecei a falar nas reuniões, a propor ideias, a tomar a iniciativa em projetos importantes. Meu chefe me chamou uma tarde. Carolina, sua proposta para reestruturar o departamento financeiro é excelente. Onde você aprendeu tanto sobre finanças? Digamos que tive que aprender por necessidade. Respondi, pensando em todas as noites que passei estudando para entender e controlar as contas que Alejandro e Isabel queriam roubar.
Enquanto minha carreira despegava, a de Isabel se desmoronava. Seus erros no banco se multiplicavam. Ela estava distraída, nervosa, cometendo equívocos que não podia explicar. Problemas no trabalho? Perguntei durante uma visita familiar. Nada que te importe, respondeu ela de forma cortante. Ao contrário, me importa muito. Sabia que o seu banco está buscando um novo gerente de finanças? Ouvi dizer que os candidatos internos não são muito promissores. Havia empalidecer. Aquela vaga tinha sido o sonho dela por anos. Como sabe disso? Tenho meus contatos. Na verdade, me pediram recomendações para o cargo. Isso era verdade. Minha nova ascensão me havia colocado em contato com executivos importantes do banco, os mesmos que agora questionavam o desempenho de Isabel. Em casa, Alejandro também não. Estava melhor. Seu trabalho estava sofrendo. Seus clientes se queixavam da falta de atenção. Enquanto isso, eu florescia. Uma noite, Carolina me abordou. Preciso de dinheiro para um projeto importante. Que tipo de projeto? Um investimento. Pode ser muito lucrativo, como a casa que você ia comprar com o dinheiro que me roubou. O vi encolher. Isso é diferente. É uma oportunidade única. Claro que é. Porque dessa vez, eu serei a pessoa que fará o investimento. Peguei o documento que me ofereceu. Era realmente uma boa oportunidade de negócio. Tão boa que eu aproveitei para mim mesma. Uma semana depois, enquanto jantávamos em silêncio, meu telefone tocou. Era o banco confirmando minha participação no projeto. A mesma oportunidade de investimento que Alejandro havia querido fazer. Sabe o que é engraçado? Disse enquanto lia a mensagem. Se você tivesse sido honesto comigo, poderíamos ter feito isso juntos. Agora, vou ter que me contentar em ganhar dinheiro sozinha. Cada dia, cada decisão, cada movimento estava desenhado para mostrar o que eles haviam perdido. Não apenas dinheiro, mas oportunidades, respeito, dignidade. Isabel tentou recuperar o controle da sua vida profissional, mas era tarde demais. Seus erros no banco haviam manchado sua reputação. Carolina me implorou um dia: por favor, eu preciso dessa vaga de gerente. Como eu precisei de uma irmã leal. Como eu precisei de um marido fiel. Eu cometi um erro, admito. Mas isso é a minha carreira, o meu futuro. Não, Isabel. O seu futuro você arruinou quando decidiu me trair. Agora você está colhendo o que plantou. A vi chorar, mas suas lágrimas já não me afetavam. Ela havia chorado tanto. Por Alejandro, por sua traição no trabalho, minha ascensão foi meteórica. Cada projeto que eu tocava se tornava um sucesso. Os mesmos executivos que mal notavam a minha existência agora buscavam o meu conselho. É incrível, comentou meu chefe durante uma reunião. É como se você fosse uma pessoa completamente diferente. Não diferente, respondi. Só parei de me esconder. Um dia, enquanto revisava documentos no meu novo escritório, recebi uma ligação inesperada. Era o diretor do banco onde Isabel trabalhava. Senhora Carolina, a sua recomendação para o cargo de gerente nos interessa muito. Podemos nos reunir? Claro, mas devo avisar que não recomendarei minha irmã. Não esperávamos isso. Na verdade, gostaríamos de discutir outra possibilidade. A reunião foi reveladora. Não só queriam minhas recomendações, como queriam me contratar. Naquela noite, quando cheguei em casa, Alejandro estava esperando com notícias próprias. Perdi o contrato Henderson, confessou. O cliente diz que não confia no meu julgamento ultimamente. Que pena, respondi. Eu acabei de receber uma oferta do Banco Nacional, o cargo que Isabel sempre quis. Eu o vi apertar os punhos. Tudo o que ele e Isabel haviam planejado, tudo o que haviam cobiçado, agora estava em minhas mãos. Por que você faz isso com a gente? Perguntou, sua voz quebrada. Fazer o quê? Ter sucesso? Construir minha própria vida? Não é. Isso que vocês queriam fazer com o meu dinheiro? Os meses seguintes foram um turbilhão de sucessos profissionais, enquanto Isabel e Alejandro se afundavam em seus fracassos. Eu subia cada vez mais alto. O banco me nomeou gerente de finanças, o cargo que Isabel havia desejado por anos. Meu primeiro ato oficial foi revisar certas irregularidades nas contas. Irregularidades que, por acaso, envolviam minha irmã. Isso pode custar seu emprego, avisei quando a confrontei com as evidências. Você não ousaria. Sou sua irmã. Agora sim somos irmãs quando sua carreira está em jogo. A vi suplicar, chorar, prometer que mudaria, mas já era tarde. Seus erros, causados pelo estresse e pela culpa, eram graves demais para serem ignorados. Você tem duas opções, disse. Renuncia agora voluntariamente ou espera a investigação formal terminar. Mas te aviso, uma investigação formal.
manchará permanentemente seu histórico bancário. Isabel renunciou naquela mesma tarde. Seu sonho de uma carreira brilhante no setor bancário havia se esvaído. Alejandro não estava melhor. Seus clientes o abandonavam um a um e sua reputação profissional, construída durante anos, desmoronava. "Preciso da sua ajuda", me disse uma noite. "Meus clientes estão indo embora com outros assessores." Que ironia! O homem que planejava me abandonar agora precisava da minha ajuda. "Carolina, por favor, tudo o que eu construí? Tudo o que você construiu? Ou tudo o que planejava destruir quando fosse embora com minha irmã?" Eu o vi afundar no sofá, derrotado. O homem arrogante, que planejava me abandonar com um recém-nascido, agora estava completamente destruído. Meu sucesso não se limitava ao trabalho. Comecei a investir sabiamente, multiplicando o dinheiro que eles tentaram me roubar. "É inspirador", comentou meu chefe durante um jantar de negócios. Uma mãe recente gerenciando sua carreira e seus investimentos tão brilhantemente. Ele soubesse que cada investimento bem-sucedido, cada ascensão, cada conquista era uma adaga no coração de quem tentou me destruir. Isabel tentou se recuperar. Buscou trabalho em outros bancos, mas minha posição no setor financeiro fazia com que todas as portas se fechassem para ela. "Por que ninguém me contrata?", me reclamou um dia. "O que você está dizendo?", respondi. "Nada que não seja verdade, irmãzinha. Só compartilho minha experiência sobre a importância da lealdade e da honestidade no setor financeiro. Eu a vi compreender lentamente que sua traição não só lhe custou minha confiança, mas também seu futuro profissional. Enquanto isso, meu bebê crescia forte e saudável. Eu havia contratado uma babá de confiança para cuidar dele enquanto trabalhava, negando a Isabel a oportunidade de usar meu filho para me manipular. Você não confia em mim nem para cuidar do meu sobrinho?", perguntou magoada. Confiar na mulher que planejava ajudar o pai a abandoná-lo? "Não, obrigada. Meu filho merece algo melhor." Cada dia trazia novas vitórias, enquanto Isabel e Alejandro viam suas vidas profissionais desmoronando. Eu construía um império. "É incrível", comentou minha mãe durante uma visita. "Você parece outra pessoa, muito mais forte, mais segura." "Não sou outra pessoa, mamãe. Só parei de ser a tola que todos achavam que eu era." Uma tarde, recebi uma notícia que sabia que destruiria Isabel. O banco me havia nomeado diretora regional, um cargo que nem em seus sonhos mais ambiciosos ela teria imaginado alcançar. Alejandro estava em casa quando cheguei com a notícia. Eu o vi empalidecer quando lhe contei. "Isso significa..." Ele começou sem saber o que dizer. "Sim, querido. Agora eu ganho, em um mês, o que você e minha irmã planejaram me roubar." Eu o vi afundar em sua miséria, compreendendo que tudo o que haviam desejado, tudo o que haviam cobiçado, eu havia conquistado por meus próprios meios. Isabel me ligou naquela noite, chorando. Ela havia ouvido sobre minha nomeação. "Esse cargo era o meu sonho." Ela soluçou. "Os sonhos se conquistam com trabalho duro e lealdade, Isabel, não traindo sua família." Eu a ouvi chorar do outro lado da linha. "Eu te odeio." "Não, Isabel. Você se odeia. Eu só te mostrei por quê." Enquanto desligava o telefone, olhei ao redor da minha nova sala em casa. Cada prêmio, cada reconhecimento, cada símbolo de sucesso era um lembrete da sua traição e do meu triunfo. Meu bebê dormia pacificamente na sala ao lado, alheio ao drama que acontecia ao seu redor. Algum dia eu contaria essa história para ele. Não como uma história de vingança, mas como uma lição sobre a importância de ser forte e se valer por si mesma. Alejandro e Isabel haviam tentado me destruir. Em vez disso, me tornaram mais forte. Cada obstáculo que puseram no meu caminho se transformou em um degrau rumo ao sucesso. E isso era só o começo. Eu tinha grandes planos para o futuro. Planos que fariam a traição deles parecer irrelevante em comparação com o que eu já havia conquistado. Anos se passaram. Meu filho, Mateu, crescia saudável e feliz, alheio ao drama que havia marcado seus primeiros dias de vida. Eu me havia tornado uma das executivas mais respeitadas do setor bancário, enquanto Alejandro e Isabel viviam as consequências de suas ações. Uma manhã, minha assistente me informou que Isabel estava na recepção do meu escritório. Ela disse que era urgente. Quando a encontrei, estava pálida, bem diferente da mulher elegante que costumava ser. Depois de perder seu trabalho no banco, ela havia passado de emprego em emprego sem conseguir se estabelecer em nenhum deles. "Preciso da sua ajuda", disse, sem rodeios. "Não consigo conseguir trabalho em nenhum banco. Ninguém no setor." "Financeiro me contrata. Isso é minha culpa?", perguntei. "Sabes que sim."
Sua posição no banco faz com que todas as portas se fechem para mim. Não, Isabel. Sua própria desonestidade fechou essas portas. Eu só me certifiquei de que você recebesse o que merecia. Ela olhou para mim com um olhar vazio. Eu me dei conta tarde demais. Agora você entende? Quando você já perdeu tudo, Alejandro me deixou. Ela confessou entre soluços. Diz que sou a culpada pela nossa ruína. Não pude evitar rir. Culpada? Ambos são culpáveis. Você por trair sua irmã. Ele por trair sua esposa grávida. Por favor, Carolina. Preciso de trabalho, qualquer trabalho. Eu a olhei fixamente. Há uma vaga na cafeteria do banco. É o melhor que posso te oferecer. A cafeteria. Eu sou financista. Era financista, agora você é uma ex-funcionária bancária com um histórico manchado por irregularidades. Toma ou deixa. Isabel aceitou o trabalho naquela mesma tarde. Ver ela servindo café para os mesmos executivos, que um dia foram seus colegas, foi seu castigo diário. Alejandro não estava melhor. Seus clientes o haviam abandonado um a um. Sua reputação como assessor financeiro estava destruída. Um dia, o encontrei esperando fora do meu escritório. Precisamos conversar sobre o divórcio, ele disse. Por que não está feliz com o nosso arranjo atual? Você sabe que não. Isso é uma tortura. Tortura? Como planejar abandonar sua esposa grávida? Ele passou as mãos pelos cabelos grisalhos. Ele envelhecera consideravelmente nesses anos. Não posso mais. Meus clientes foram embora, minha carreira acabou. Pelo menos me deixe tentar recomeçar em outra cidade. Para quê? Para estafar outra mulher? Por favor, Carolina, me dê o divórcio nos seus termos. Eu o olhei atentamente. O homem arrogante que havia planejado me destruir agora estava completamente derrotado. Está bem, respondi, mas com uma condição. Confessar tudo para minha família, para seus pais, para todos. Você quer me humilhar publicamente? Não quero que todos saibam a verdade por você, não por mim. Quero que vejam o tipo de homem que você é. Alejandro aceitou. Ele não tinha outra opção. No domingo seguinte, durante o almoço em família, Alejandro se levantou. Tenho algo a confessar. Começou. Eu vi Isabel empalidecer enquanto Alejandro relatava toda a sua aventura. O plano para roubar minhas economias, como pensavam me abandonar com um recém-nascido. Minha mãe chorava, meu pai apertava os punhos, os pais de Alejandro o olhavam horrorizados. Como pôde? Gritou sua mãe. Te criamos melhor que isso. Isabel tentou fugir, mas eu a detive. Não, irmã, você também faz parte disso. Confissão de Alejandro destruiu a pouca reputação que ainda restava para eles. Já não eram mais as vítimas de uma esposa controladora, mas os vilões da própria história. Agora, disse quando ele terminou, podemos prosseguir. Com o divórcio, os termos eram simples. Alejandro renunciava a tudo. A casa, os carros, os investimentos. Tudo ficaria em meu nome. E meu filho. O mesmo que você planejava abandonar? Perguntei. Ele terá visitas supervisionadas. Se Mateu quiser vê-lo, eu permitirei. Eu vi Alejandro se sentir derrotado. Ele não estava mais em posição de negociar. Isabel tentou se reconciliar com a família, mas era tarde demais. Nossos pais estavam devastados pela sua traição. Como pôde fazer isso com sua irmã? Minha mãe a recriminava constantemente. Ela é minha irmã mais velha, Isabel respondeu entre lágrimas. A que sempre me protegeu, a que me ajudou quando ninguém mais o fez. E mesmo assim, você a traiu. Ver Isabel trabalhar na cafeteria do banco se tornou um lembrete diário das consequências de suas ações. Os mesmos executivos que um dia a respeitaram, agora mal a olhavam. Alejandro se mudou para outra cidade após o divórcio. Seu último esforço para recuperar um pouco de dignidade foi pedir para ver Mateu. É meu filho, insistiu. Agora é seu filho? Não. Quando você planejava abandoná-lo? Eu mudei, Carolina. Esses anos me ensinaram. A mim também. Me ensinaram algo. O interrompi. Me ensinaram que não preciso de pessoas como você na minha vida, nem na vida do meu filho. Mateu crescia feliz e saudável, cercado pelo amor daqueles que realmente se importavam com ele. Nunca escondi a verdade sobre seu pai, mas ensinei a ele que as ações têm consequências. Um dia, enquanto o via brincar no jardim da nossa nova casa, uma mansão que eu comprei com o meu próprio dinheiro, Isabel apareceu sem avisar. Ele é idêntico a você, disse olhando para Mateu. Sim, por sorte, respondi. Carolina, algum dia você vai me perdoar? Já te perdoei, Isabel. Mas perdoar não significa esquecer, nem significa permitir que você volte para minha vida.
Ela olhou com desejo para a casa, para meu filho, para a vida que eu havia construído. Tudo isso poderia ter sido diferente, murmurou. Sim, poderia. Se você fosse uma irmã verdadeira. Se Alejandro fosse um marido verdadeiro. Mas vocês escolheram a traição. E essas são as consequências. Ela se foi chorando, voltando para seu pequeno apartamento alugado, para o trabalho na cafeteria, para a vida que ela mesma escolheu quando decidiu me trair. Alejandro tentou refazer sua vida em outra cidade, mas sua reputação o perseguia. Ninguém confiava em um assessor financeiro que tentara enganar sua esposa grávida. Você é feliz? Minha mãe me perguntou um dia enquanto observávamos Mateu brincar. Mais do que nunca, respondi honestamente, e era verdade. Não era feliz pela miséria deles, mas pela minha própria força. Por ter transformado a traição deles em meu triunfo. 5 anos depois daquela manhã em que encontrei o telefone de Alejandro, minha vida era melhor do que eu jamais imaginei. Eu era uma executiva bem-sucedida, uma mãe amorosa, uma mulher forte que não precisava mendigar amor nem lealdade. Isabel ainda estava na cafeteria do banco, servindo café para os executivos que um dia foram seus colegas. Cada manhã, quando passava por lá, ela me servia café, sem me olhar nos olhos. Alejandro tinha terminado como vendedor de seguros em uma pequena cidade, ganhando mal o suficiente para sobreviver. Seu último pedido de ver Mateu foi rejeitado. Por nosso filho. Não quero conhecê-lo, disse Mateu quando perguntei a ele. Eu tenho todo o amor que preciso com você, mãe. Minha vingança não foi barulhenta nem escandalosa. Foi paciente, calculada, implacável. Eu tirei deles tudo o que eles mais valorizavam: dinheiro, status, reputação, família. Mas, mais importante, eu lhes mostrei que a mulher tola que pensavam enganar era mais forte e inteligente do que jamais imaginaram. Cada manhã, ao me olhar no espelho, já não via mais a esposa ingênua que quase foi abandonada como um recém-nascido. Via uma mulher que havia transformado a traição em triunfo, a dor em poder.